Nas selvas do Sudeste Asiático, Myanmar não enfrenta guerra há mais de 5 anos seguidos. De um lado, uma ditadura militar totalitária lutava para manter o poder, mesmo com 3/4 do território já fora de seu controle. Do outro lado, um grupo de combatentes pró-democracia se uniu a milícias étnicas locais que lutam contra o governo há décadas. O número de mortos no conflito é incerto, mas estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram em uma das grandes guerras da década menos noticiadas e mais ignoradas. Mas, nos últimos meses, ficou claro que a guerra em Myanmar está caminhando para uma resolução estranha, em que ninguém consegue o que quer e todo o país sofre como resultado. A Aliança Rebelde de Myanmar está se desfazendo rapidamente. Seus governantes militares estão longe de conquistar o controle total do país e todo esse status quo disfuncional está prestes a ser consolidado por anos e talvez até décadas. O mais irônico é que a única parte desse conflito que pode ser chamada de vencedora nem é Myanmar. Em vez disso, essa guerra civil devastadora está cada vez mais parecendo uma vitória para Pequim, e o restante do Sudeste Asiático está apenas pronto para varrer tudo isso para debaixo do tapete. Se há algo que você precisa saber sobre os militares que governam Myanmar, o Tatmadaw e sua atuação nesta guerra, o Tatmadaw costuma compensar dificuldades como incompetência, corrupção e baixa moral das tropas com pura brutalidade em suas táticas de combate. Nos últimos 5 anos, o Tatmadaw chocou o mundo com ataques aéreos e bombardeios frequentes a escolas, casas e hospitais, execuções extrajudiciais, tortura, violência sexual e trabalho forçado contra civis. Mesmo que os soldados do Tatmadaw tenham fugido de inúmeros postos avançados e redutos locais e se rendido aos rebeldes às centenas em várias ocasiões, eles conseguiram se manter na luta, em parte porque conseguem governar pelo medo. Mesmo assim, durante quase todo o conflito parecia que o Tatmadaw estava em lento, mas constante declínio. Talvez não colapsando hoje, talvez não amanhã, mas caminhando para um fim inevitável que suas táticas de terror simplesmente não poderiam adiar para sempre. Você pode imaginar a surpresa de quem acompanha essa guerra quando, de repente, o Tatmadaw começou a ganhar terreno. Não vamos revisar toda a história recente da Guerra Civil neste episódio, mas já discutimos o conflito várias vezes neste canal no último ano. Confira para saber mais. Os primeiros indícios de mudança nesse conflito surgiram em 2025, quando as ofensivas rebeldes perderam parte do ímpeto. Isso ocorreu em parte porque os rebeldes haviam expulsado o Tatmadaw das áreas rurais, dos municípios e até de alguns centros regionais de comando com grande eficácia. Assim, o Tatmadaw recuou para uma área menor de Myanmar, com várias bases militares, grandes cidades e forte concentração de tanques, aviões e artilharia, tornando impossível para os rebeldes, mal armados, romperem. Outra mudança em 2025 foi a China interferindo e forçando os rebeldes a recuar de áreas onde os combates ameaçavam investimentos chineses. Vamos falar do papel da China nesse conflito em instantes, mas, por ora, é importante saber que a intervenção chinesa esgotou o ímpeto dos rebeldes. Mas, nos últimos meses, ficou claro que a guerra não apenas estagnou. O ímpeto mudou a favor do Tatmadaw. Em fevereiro e março, a contraofensiva do Tatmadaw teve sucesso em áreas específicas, expulsando rebeldes de posições entrincheiradas e retomando vários vilarejos. Grupos rebeldes poderosos de Myanmar, como o Exército Arakan e o Exército de Independência Kachin, tiveram suas ofensivas enfraquecidas com o fortalecimento do Tatmadaw. Então, em meados de maio, o Tatmadaw conquistou 2 vitórias estratégicas que teriam sido praticamente impensáveis há apenas alguns meses. Após 2 semanas de combates quase contínuos, o regime retomou Mau Taung, na fronteira sudeste com a Tailândia, recuperando o controle de um posto comercial valioso com acesso aos mercados tailandeses. Depois, no oeste, o regime retomou a cidade de Tongzang, perto da fronteira com a Índia, após uma campanha de 10 dias para expulsar os grupos rebeldes que controlavam Tongzang desde 2024. No fim de maio, o Tatmadaw lançou novas ofensivas, focando o estado de Kachin, no norte. O regime espera retomar minas lucrativas, de metais de terras raras, exportados para a China para processamento e venda global.
O Tatmadaw também lançou ofensivas secundárias, uma a oeste, rumo à fronteira com a Índia, e outra ao sul para consolidar avanços perto da Tailândia. Até agora, ainda é cedo na ofensiva de 2026 do Tatmadaw, mas já está claro que o regime fez várias mudanças importantes de uma só vez. O principal é que o regime inseriu milhares de novos conscritos na linha de frente após uma campanha de recrutamento polêmica e arriscada. Enquanto muitos analistas esperavam que os esforços de conscrição do Tatmadaw fracassassem devido a uma combinação de evasão do alistamento, treinamento inadequado para as tropas recrutadas e baixa moral quando chegassem à linha de frente, agora parece que eles estão realmente fazendo diferença. O Tatmadaw também melhorou no uso de drones baratos, adotando um estilo de combate semelhante ao das linhas de frente na Ucrânia. Esses drones, cada vez mais equipados com cabos de fibra óptica para resistir a interferências, são usados para reconhecimento e funções kamikaze. A responsabilidade pelos ataques continua com as notórias tropas de parapente do Tatmadaw, que usam planadores motorizados para lançar bombas de mão sobre os rebeldes. Parte das melhorias recentes do Tatmadaw pode ser fruto de mudança na liderança. Desde o golpe de Estado em Myanmar em 2021, quando o Tatmadaw derrubou o governo civil do país, a nação está sob o controle de Min Aung Hlaing, que até recentemente era o general responsável por todo o exército nacional. Enquanto o Tatmadaw busca legitimar seu domínio em Myanmar, tenta cultivar uma imagem de liderança mais democrática. Para deixar claro, queremos dizer que o Tatmadaw está focado quase exclusivamente nas aparências. Hlaing foi eleito presidente do país há alguns meses, em uma das eleições mais obviamente fraudadas dos últimos tempos, em qualquer lugar do mundo. Embora Hlaing ainda mantenha o controle prático sobre o Tatmadaw, é Ye Win Aung quem tem lidado com as operações do dia a dia, e ou ele tentou realmente se destacar, ou teve alguns desentendimentos sérios com a forma como Hlaing vinha conduzindo as coisas. De qualquer forma, o início do mandato de Ye Win Aung marcou uma reviravolta no Tatmadaw, que passou de uma postura entrincheirada e majoritariamente defensiva para as operações altamente agressivas que estamos vendo agora. O fortalecimento do Tatmadaw não explica tudo. As novas ofensivas ocorreram no pior momento para a aliança rebelde de Myanmar. Já dissemos que os rebeldes do país reúnem combatentes pró-democracia e milícias étnicas locais que protegem comunidades de seus próprios grupos em terras ancestrais. Essa distinção é crucial, pois agora os objetivos das milícias étnicas começaram a divergir dos do grupo pró-democracia. Com objetivos limitados, as milícias étnicas conseguiram o que queriam. Eles assumiram o controle da maioria ou totalidade de seus territórios, cercando o Tatmadaw em 1 ou 2 redutos urbanos ou bases militares. Para essas milícias, era disso que a guerra sempre se tratou. Não de derrubar o regime na capital Naypyidaw, mas de fazer com que o regime simplesmente os deixasse em paz. A facção pró-democracia do país tinha ideias bem diferentes sobre o futuro. Eles acreditavam que, após anos de sucesso, lutando ao lado das milícias étnicas, continuariam avançando até derrubar totalmente o regime. Mas isso não aconteceu, e as milícias étnicas simplesmente não parecem interessadas em ir além. Isso é um problema especialmente grande por causa da forma como a rebelião sempre foi estruturada. Após o golpe de 2021, a maioria dos novos combatentes pró-democracia eram jovens urbanos e rurais desiludidos com pouco treinamento e menos armas. Sem recursos ou conhecimento para enfrentar o Tatmadaw sozinhos, eles foram ao interior juntar-se às milícias étnicas, que na época recebiam reforços com satisfação. A facção pró-democracia nunca se uniu como força de combate unificada, e agora, sem as milícias, não tem pessoal nem organização para pressionar o Tatmadaw. Além disso, as facções pró-democracia perdem combatentes como nunca, pois as linhas de frente se estabilizaram e muitos querem retomar uma vida comum, enquanto a pobreza e choques econômicos levam outros a buscar novos empregos. Devemos destacar que a situação dos rebeldes não é só negativa. Eles mantêm a maior parte do território conquistado, e isso dificilmente mudará em breve. Hoje, porém, os rebeldes estão na defensiva diante de um Tatmadaw que aumenta seu poder e capacidade de combate.
Como disse o analista de guerra Hatet Shinlin à Deutsche Welle, em maio de 2026, o exército de Myanmar não está vencendo, mas também não está mais em situação de derrota. Antes de continuarmos, uma pausa rápida para falar sobre nosso site de assinantes frontes.co. Frontes.co é nosso espaço para histórias que não cabem no canal principal, onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds que no YouTube. Toda semana temos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Isso inclui Ucrânia, Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros locais, além de conflitos muitas vezes ignorados, como a guerra em Myanmar. Uma assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano. Esse é o frontes.co. Confere lá. Agora, vamos voltar ao assunto. Dedo na balança. Certo? Então é hora de voltarmos nossa atenção para o outro grande participante desse conflito, a China. Pequim não é um participante direto nessa guerra. Ela não oferece tropas nem apoio aéreo ao Tatmadaw, diferentemente dos governos americano ou russo, que fazem isso por seus aliados militares. Mesmo assim, a China mantém forte controle sobre Myanmar, usando influência militar e econômica para pressionar todos os lados. Quando o Tatmadaw coopera, a China o recompensa com inteligência, drones, equipamentos militares e apoio financeiro e econômico. Quando os rebeldes agem bem, a China permite que façam comércio informal na fronteira e mantenham controle sobre minas e investimentos chineses. Quando a China sente necessidade de intervir, obriga o regime a fazer grandes concessões econômicas e de segurança. Contrabandeou armas aos rebeldes via vassalos chineses no estado de Wa, em Myanmar, forçou-os a abandonar posições conquistadas sem lutar e às vezes manteve líderes rebeldes como reféns no sistema de detenção chinês. Atualmente, Myanmar se assemelha mais a um centro de extração chinês do que a um país soberano. A China pode dominar o comércio global de metais de terras raras, mas mantém o monopólio importando todos os minerais de terras raras extraídos em Myanmar, que a China pode então processar em seu próprio território. Yangon e Mandalay, as maiores cidades de Myanmar, são dominadas por expatriados chineses que controlam suas economias. A iniciativa Cinturão e Rota da China investiu muito no país ao longo dos anos, incluindo a construção de um oleoduto vital até o Oceano Índico, que seria a única fonte de importações vitais de energia da China vinda do Golfo Pérsico, caso seus inimigos bloqueassem portos no Pacífico. Myanmar serve como válvula de escape para a elite chinesa, que vai ao país buscar festas com drogas, jogos de azar e sexo, atividades arriscadas na China. Com Myanmar sendo tão importante para a China, pode ser surpreendente saber que a China realmente não escolheu um lado na guerra civil. Em vez disso, a China estabeleceu uma única regra muito clara que espera que todos os lados sigam, e a regra que os espectadores antigos de War Fronts já conhecem muito bem. Não mexa nas coisas da China. Para Pequim, não importa se uma mina ou oleoduto está sob controle dos rebeldes ou do Tatmadaw. O importante é não haver drones, projéteis de artilharia ou bombas caindo por perto. Na prática, porém, essa regra desfavorece os rebeldes. É mais difícil fazer negócios com os rebeldes, enquanto o Tatmadaw pode usar a máquina do Estado para negociar com a China e proteger interesses chineses. Em várias ocasiões, a China deu ultimato aos rebeldes de Myanmar. Abandonem as cidades e minas desejadas pela China, ou ela tornará a vida deles um inferno até que cedam. Aqui começamos a ver o novo e estranho Myanmar surgir, pois, embora as ações de Pequim beneficiem mais o regime, a China não se importa realmente se ele vencerá a guerra civil. Na verdade, a China preferiria que tanto o Tatmadaw quanto os rebeldes parassem de colocar os interesses chineses em risco o mais rápido possível. A China poderia apoiar um lado ou outro, mas isso significaria mais batalhas, mais risco para os investimentos chineses e mais tempo que Pequim teria que ficar de braços cruzados antes de poder se dedicar totalmente à extração de recursos que realmente lhe interessa. Em resumo, a China tem ficado satisfeita em estabilizar o Tatmadaw e ajudá-lo a não perder a guerra, mas realmente não se importa nem um pouco em ajudar o Tatmadaw a vencer. Isso gera uma dinâmica complicada, pois sem a China, o Tatmadaw não recuperará a maior parte do território perdido.
Na recente ofensiva, o Tatmadaw avançou apenas até certo ponto, porque a China orientou rebeldes locais a não interferirem e, em ofensivas maiores, o Tatmadaw foca áreas longe dos polos de investimento chineses. Como os grupos de milícias étnicas de Myanmar estão principalmente interessados em manter o novo controle sobre suas terras ancestrais, o Tatmadaw consegue realizar ofensivas limitadas aqui e ali. Porém, se o Tatmadaw lançasse uma ofensiva para recuperar as terras ancestrais de uma milícia, isso provavelmente atrairia outras milícias de volta ao conflito. Os rebeldes sabem que, ao se unirem, podem superar facilmente os soldados do Tatmadaw, levando-os a se estender demais e depois se render. Então, por mais frustrante que seja, o Tatmadaw precisa tentar evitar dar às milícias um motivo para voltar à luta. Isso significa ofensivas limitadas e conquistas limitadas. Mas, mesmo enquanto o novo comandante do Tatmadaw tenta recapturar todo o território que conseguir alcançar, a liderança de Myanmar parece estar trabalhando para consolidar o status quo, mesmo que isso signifique que eles talvez não recuperem o controle de parte do país por décadas. As recentes eleições fraudulentas de Myanmar não tinham a intenção de conquistar o público interno. Elas foram direcionadas à comunidade internacional e especificamente à Associação das Nações do Sudeste Asiático, mais conhecida como ASEAN. Com 11 países, incluindo Myanmar, o bloco isolou a liderança militar de Myanmar após o golpe de 2021, mas o país tenta melhorar sua imagem na ASEAN. Isso ocorre porque Myanmar busca retomar comércio e diplomacia com vizinhos, e o mundo tenta respeitar as decisões da ASEAN, assim como costuma respeitar a União Africana em assuntos internos africanos. O governo de Myanmar tem feito só o necessário para aparentar conformidade com a ordem internacional, para que a ASEAN possa justificar deixar essa dor de cabeça de lado. As eleições em Myanmar foram simbólicas, antidemocráticas e já definidas. Mas foram eleições, e Myanmar está sob liderança civil agora, mesmo que seja liderado pelo mesmo cara que comanda o regime militar. Conveniente. Myanmar encerrou seu plano de anistia para prisioneiros políticos muito antes do previsto. Mas olha, Myanmar concordou com um plano de anistia e libertou alguns prisioneiros políticos, e isso já deve valer alguma coisa. Myanmar recentemente transferiu sua ex-líder Aung San Suu Kyi para a prisão domiciliar em vez de mantê-la na cadeia desde o golpe. Myanmar não apresentou provas de que Suu Kyi foi transferida para a prisão domiciliar, nem permitiu contato com advogados ou família, ou garantiu que ela está viva, mas oficialmente sua transferência foi anunciada. Brilhante. Na verdade, toda essa encenação seria bem patética, exceto pela parte em que está funcionando. Recentemente, a Tailândia deixou claro que quer Myanmar de volta ao status pleno na ASEAN. Embora a Tailândia não seja toda poderosa na ASEAN, é um dos membros mais influentes. As Filipinas atualmente presidem o bloco. Apesar de não pressionar a ASEAN por mudanças sobre Myanmar, o país indicou que Myanmar logo poderá retornar ao bloco sem grandes exigências. Enquanto isso, a China está usando seu status de potência econômica e militar dominante na região para incentivar firmemente cada país do Sudeste Asiático a mudar sua posição. Hoje, o Tatmadaw está claramente mais fraco que em 2021, no início da Guerra Civil, controlando diretamente menos da metade do território nacional. Caso Myanmar se estabilize e a situação permaneça igual, o Tatmadaw e seu governo civil nominal comandarão um estado remanescente, com recursos e riqueza sendo drenados por um vizinho muito mais forte. Esse é justamente o futuro que o regime de Myanmar busca. Mesmo com o desejo de mudança das forças pró-democracia, seus aliados nas milícias étnicas parecem ter perdido o interesse. Esse novo Myanmar é mais estranha, mais pobre, mais fraca e menos unida do que a anterior. Mas o novo Myanmar pode ter vindo para ficar. Obrigado por assistir